Obrigado, Sr. Presidente da Câmara. Assim sendo, passamos agora ao período da ordem do dia, havendo 6 pontos a considerar pela Assembleia Municipal. Como é praxe habitual, o ponto 1 refere-se à aprovação da ata da sessão ordinária de 17 de dezembro de 2020. Informo que já foram levadas a efeito algumas retificações ao texto da ata, nomeadamente por sugestão do deputado do Partido Socialista Edgar Torrão, e assim sendo, pergunto aos senhores deputados se pretendem tecer algum comentário sobre o conteúdo da ata, se tencionam propor alguma correção ainda e, quiçá, alguma modificação ou sugestão. Devem fazê-lo por bate-papo. Esperamos 30 segundos. Então, vou perguntar quem vota contra a aprovação da ata. Quem se abstém? Então foi aprovada por unanimidade. O ponto 2 da ordem do dia diz respeito à apreciação da informação do Sr. Presidente da Câmara acerca da atividade do município. Trata-se da apreciação e um documento exarado de acordo com o regime jurídico das autarquias locais. Por isso pergunto à Assembleia Municipal se alguém pretende intervir para formular algum comentário, seja ele positivo ou negativo. Podem usar também o bate-papo, se alguém se quiser inscrever. Assim sendo, como não requer votação, passamos ao ponto 3 da ordem do dia, que visa a apreciação das informações relativas aos atos praticados, ao abrigo da Lei nº 6 de 2020, a qual, como sabem, se refere às despesas e medidas de combate à pandemia Covid-19. Essas despesas e ações custaram aproximadamente, eu estive a somar as parcelas, 35.384,97 euros e foram aprovadas todas por unanimidade no Executivo Camarário. Como se trata da informação e apreciação de atos emergentes da atual situação pandémica, pergunto também à Assembleia se alguém pretende intervir para formular alguma questão ou algum comentário. Podem usar o bate-papo também. O ponto 4 da ordem do dia pretende que se aprecie e vote a proposta de composição do júri dos procedimentos concursais para provimento de cargos de chefe de divisão municipal, os quais surgem da deliberação havida nesta Assembleia Municipal sobre a alteração da estrutura orgânica do município da Póvoa de Varzim e que foi publicada depois no Diário da República. Como se aperceberam da leitura desses documentos, é preciso recorrer a titulares de cargos dirigentes de outras autarquias, para além de uma pessoa de reconhecido mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, que o Executivo Camarário aprovou por unanimidade, como sendo o Dr. Miguel Sousa Neves. Ora, usualmente, e muito bem, esta Assembleia opta pelo voto secreto quando se trata de eleger pessoas para determinados cargos. Aqui não se trata de eleger, nesta situação particular, mas sim de deliberar sobre a proposta aceite e votada por unanimidade na reunião camarária onde o assunto foi abordado. Não se levanta, no meu entendimento, esse problema de votação secreta. No entanto, a mesa desta Assembleia está perfeitamente aberta a que, eventualmente, não seja esse o entendimento de algum deputado municipal ou mesmo de algum grupo municipal. Se assim for, dadas as circunstâncias em que esta Assembleia está a decorrer, será então necessário levar a efeito uma segunda sessão, amanhã mesmo, entre as 18 e as 20 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal, onde esta simpática mesa esperará ordeiramente que venham mascarados colocar o vosso voto secreto, longe uns dos outros e em tempos diferentes. Por isso pergunto se há algum deputado ou algum grupo municipal que veja necessidade de fazermos esta votação de forma secreta em segunda sessão amanhã. Se houver alguém, pode usar também o bate-papo.
Bom, Vítor Pinto. Vítor Pinto, deputado Vítor Pinto, quer intervir, faz favor. E o Jorge Quintas Serrano também. Muito bem. Então dou a palavra ao deputado Vítor Pinto. Sr. Presidente, é muito rápido, só para dizer que, bom, estamos nestas circunstâncias muito particulares de ter de votar este ponto desta forma online. E, assim, eu creio que ninguém pretende fazer uma segunda sessão só para fazer esta votação, mas de facto é a votação de um nome e em toda a tradição democrática que nós temos tido até agora, e é correto, acho eu, quer dizer, poder-se-ia ter arranjado outra maneira de fazer esta votação de modo secreto mesmo online. Eu proponho, já que esta emissão está a ser feita através da internet, pelo menos nessa parte haja alguma salvaguarda e que o voto seja feito, por exemplo, através aqui do bate-papo. Essa é a minha proposta. Assim o voto. Não, eu não me parece, sinceramente, isso é exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa, penso eu, porque toda a gente tem acesso ao bate-papo que está nesta Assembleia, e para o exterior também não tem sentido nenhum. A questão que eu pus aqui é que eu não acho que esteja a haver uma eleição de ninguém. Isto é praticamente uma deliberação sobre uma coisa que já foi aprovada na Câmara. Portanto, não se põe, não se está aqui a julgar a ação nem uma pessoa. Está-se apenas a ratificar uma decisão do Executivo Camarário. Mas pronto, eu insisto que estamos perfeitamente abertos, se preferirem uma votação secreta, amanhã pomos aqui a urna e vem cá uma pessoa de vez em quando e vota, entre as 18 e as 20. Deputado Vítor Pinto, é a única pessoa que levantou o problema, diga. Doutor Jorge Serrano, desculpa, eu dou a palavra ao doutor Jorge Serrano. Sr. Presidente, muito rapidamente. Eu julgo que de facto há aqui alguma pertinência nesta matéria. Aliás, acho que o deputado Castelo também iria tocar no assunto, e aliás começou por fazê-lo numa intervenção anterior, e tendo sido deixado para agora essa possibilidade. De facto, há a possibilidade de, eu não sou propriamente expert na matéria, mas já experimentei em várias ocasiões que há uns softwarezinhos relativamente simples que permitem efetuar estas votações com caráter absolutamente secreto. Muito honestamente, enfim, quando andamos donos de todas as precauções e mais alguma, arranjarmos amanhã uma deslocação propositada para fazermos uma votação desta natureza, não me parece de facto o mais adequado. Acho que devia ter sido pensado antes. Muito obrigado. Sr. Deputado, desculpe lá, mas todos nós pensamos antes. Nós não vimos para uma Assembleia sem preparar uma Assembleia. Essa carapuça não enfim. Tenha paciência. Nós pensamos seriamente como é que havíamos de fazer e não é assim simples fazer uma votação secreta através da plataforma Zoom. Não é. Portanto, para ser secreto, mesmo verdadeiramente secreto, pode ser amanhã. Agora não vão atirar, quer dizer, a situação, isto tem que ser ratificado e não vou estar aqui a adiar o problema, porque estas coisas não se devem adiar e, portanto, fazemos outra sessão. Estamos nestas circunstâncias, a culpa não é do Presidente da Mesa, nem da Assembleia e, de facto, não é assim fácil esta votação secreta em plataforma Zoom e foi estudado o processo antes. Novamente, se alguém supõe que há... Mas eu não sabia dessa inscrição. André Tavares Moreira, por favor. Boa noite, Sr. Presidente. Não, eu queria dizer, precisamente foi quando o meu colega Miguel Pinto sugeriu a votação pelo Zoom. No Zoom não dá para fazer votação secreta, quer dizer, acho que também não justifica estar. É verdade que existe uma série de aplicações, segundo o meu colega Jorge, que é possível anonimizar. Mas a questão é que para ter um grau de fiabilidade mínimo, porque aqui o que importa é o sigilo, quer dizer, a votação o que pretende a cautelar é o sigilo, e é mais complexo. E, portanto, eu acho que não faz sentido, acho que não sendo possível, ou não havendo a tal unanimidade, ou o que for, acho que, de facto, não devemos estar aqui a perder mais tempo a seguir com a sugestão do Sr. Presidente da Assembleia, era só isso. Muito bem, então...
Vamos passar amanhã entre as 18 Jorge Serrano, faz favor, novamente. Sr. Presidente, longe de mim, eu acho que fui mal interpretado. Não? Esta questão eu acho que é experimental hoje para todos e, portanto, não o encara sequer como uma crítica pessoal à preparação dos trabalhos. Que é um facto que existem softwares simples que permitem a realização dessas votações, que não me parece de todo adequado que deixemos, dada segundo me parece, e sem me querer substituir a ninguém, enfim, a paz inerente a essa mesma votação, não me parece que haja justificação para tal, mas que de facto existem alternativas e elas são fáceis de implementar, existem. Muito obrigado. Pronto, então, dado que o deputado do Bloco de Esquerda levanta problemas nesta ordem, amanhã das 18 às 20 horas estaremos aqui com a urna e as pessoas dirigem-se cá e votam. Passamos ao ponto 5. O ponto 5 da ordem do dia tem como objetivo que a Assembleia aprecie e vote. O Dr. Miguel Pinto, o deputado Miguel Pinto, quer também falar, penso eu, sobre este assunto, antes de passar ao ponto 5. Faz favor. Muito boa noite, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados. É só para dizer que, efetivamente, eu não vou poder amanhã ir aí para exercer o meu sentido de voto e queria só demonstrar que, por mim, não haveria problemas nenhum em fazê-lo agora e que irei votar favoravelmente, portanto, não tenho nenhum problema em assumi-lo. Só queria dizer que não o vou poder fazer porque, efetivamente, amanhã não o posso por questões profissionais, portanto. É verdade o que diz o Jorge Quintas, porque ainda recentemente votei o conselho para a universidade e conseguiu-se votar não no Zoom, não na plataforma Zoom, mas numa outra plataforma, consegue-se votar em sigilo, mas acho que de facto isto é mais uma ratificação, portanto não vi inconveniente nenhum, só gostaria de assumir perante os restantes deputados que o meu voto é favorável. Infelizmente não vai acontecer porque amanhã não posso fazer. Obrigado. Eu também assumi que é uma ratificação, simplesmente estamos numa plataforma Zoom e nesta plataforma Zoom, que eu saiba, não se faz esse voto secreto com essa facilidade. Acredito que haja, tenho quase a certeza que sim, e até estou convencido que daqui a pouco tempo a plataforma Zoom evolua ao ponto de pôr mais uma função, porque de facto está a ter muita aceitação e daí que venha talvez uma melhoria a breve trecho. Agora, neste momento, nós não temos esses programas e, portanto, não foi feita essa possibilidade para esta. Deputado. Ele não ouviu? Está-me a ouvir, deputado Joaquim Vianês? Não me está a ouvir. Ok, agora estou. É que estava impedido de poder ligar o microfone. Não, gostava só de referir o seguinte, não faz qualquer sentido, na minha maneira de ver, uma vez que isto é uma ratificação, que estejamos a patrocinar uma votação amanhã, fisicamente. Tanto quanto sei, na plataforma em que estamos, é possível votar e entre nós é salvaguardado o sigilo. Só não é salvaguardado o sigilo quanto a quem está a organizar. E, portanto, por isso não deve haver qualquer tipo de tema e devemos, enfim, se alguém tiver alguma coisa contra, pura e simplesmente dirá, mas não acho que não deve haver não deve ser impedido que se vote, não é? Pelo amor de Deus. Agora, entre nós fica salvaguardado o sigilo, não é? Portanto, eu diria que se alguém tiver alguma coisa a opor, que diga, mas podemos votar isto facilmente, não é tema. Miguel Pinto. Deixa-me dizer-lhe uma coisa, deputado, eu respeito muito a sua opinião, mas eu não acho que isso seja voto secreto, não acho que isso seja voto secreto, ou de facto a Assembleia na sua globalidade, e todas as pessoas aceitavam
que se fizesse a ratificação e que não se considerasse que estava a fazer uma eleição, e então, sim senhora, tudo bem, não havia problema nenhum, ou havendo mais, basta um deputado, que acho que deva haver uma votação secreta, e não tendo aqui os meios para o fazer, eu prefiro pessoalmente, francamente, que amanhã se faça a votação. Porque isso não é votação secreta, diga-se o que se disser, não é votação secreta. E, portanto, para mim o assunto está ultrapassado, porque já há mais pessoas até a dizerem que preferem o voto secreto e, portanto, passamos à frente, estamos a perder tempo. O ponto 5 da ordem do dia tem por objetivo que a Assembleia aprecie e vote a proposta de contrato de programa a celebrar com a Varzim Lazer, empresa municipal de gestão de equipamentos desportivo e lazer. Há fundamento jurídico para levar a efeito um contrato de programa deste género, no regime jurídico de atividade empresarial local, para que se viabilize o necessário empréstimo à Varzim Lazer de 900 mil euros até dezembro de 2021. A proposta foi votada por unanimidade pelo Executivo Camarário e vou perguntar se algum deputado pretende intervir sobre este assunto. A inscrição através do bate-papo. Vítor Pinto, do Bloco de Esquerda, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu não estava aqui a conseguir desbloquear o meu microfone. É só para dizer que eu irei votar contra esta proposta, não porque tenha nada diretamente contra a Varzim Lazer, aliás, até já fui seu cliente, neste caso, mas porque, por princípio, o Bloco de Esquerda se opõe à criação e à sustentação de empresas municipais, porque achamos que esses trabalhos devem ser feitos precisamente pelos eleitos municipais e não por uma empresa que funciona nos moldes de uma empresa privada, mas neste caso com dinheiros 100% públicos. Achamos que é que desvirtua os propósitos das eleições, neste caso municipais, dos mandatos com que os deputados e vereadores e presidentes de Câmara são, na verdade, consagrados nas eleições, e é apenas por isso que iremos votar contra, não porque tenhamos nada em concreto contra a Varzim Lazer, neste caso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Castelo Branco, por favor. Mais uma vez, muito boa noite. Gostaria de, relativamente à Varzim Lazer e este empréstimo, que somos favoráveis, portanto, iremos votar favoravelmente, mas a pergunta que eu gostaria de saber, se fosse possível, é relativamente aos trabalhadores e à atividade e às pessoas que, portanto, colaboravam com a Varzim Lazer, se durante este período, portanto, de pandemia e devido à redução, se mantiveram os trabalhos, se recorreu ao layoff e se prescindiram de colaboradores. Isto era uma informação que eu pedia relativamente a este ponto. Muito obrigado. Como sabe, as instituições de lazer e de desporto estão fechadas, portanto, no estado de emergência. E já agora só queria retificar, porque não se trata de um empréstimo, há aqui um contrato de programa, portanto, não é um empréstimo, só essas coisas, mas portanto não tem estado em funcionamento. Não houver mais ninguém, eu posso dar uma nota. O Sr. Presidente da Câmara vai intervir. Senhores deputados, só duas notas sobre esta situação excepcional. O ano passado, por iniciativa do Governo, foi alterada a lei que permite a subvenção direta por parte da autarquia às empresas municipais, uma vez que pararam a sua operação. A Varzim Lazer tem cerca de 45 funcionários e tem a sua atividade praticamente imobilizada desde março do ano passado, e nesse sentido este é o montante necessário para fazer o pagamento daquilo que são as despesas com os ordenados. Nós, Dr. Castelo Branco, não temos ninguém em layoff, não despedimos ninguém
ou seja, as pessoas, umas estão em teletrabalho, as outras da manutenção vão estando em espelho para assegurar que a empresa esteja operacional, até porque há atividades que estão a desenvolver-se, pelo menos há 2 atividades, o handball continua a treinar e a utilizar o pavilhão, e as piscinas são utilizadas pelo Clube Naval na vertente da competição. E isto, como facilmente compreendem, acarreta uma despesa todos os dias e, portanto, a Varzim-Lazer está praticamente sem nenhuma receita para o seu funcionamento. Este é o valor anual, é um contrato de programa. Contamos que não seja atingido, porque tudo leva a crer que, pelo menos a partir de meados do ano, a empresa entra em elaboração normal e, portanto, passará a ter aquilo que são as suas receitas por utilização dos utentes e por utilização das associações e clubes desportivos que utilizam e pagam pela utilização que fazem da Varzim-Lazer. Portanto, é esta a situação e nesse sentido, ao deputado Vítor Pinto, a empresa Varzim-Lazer não é uma empresa privada, nem é gerida pelo direito privado. Às vezes é difícil de perceber, num lado é água e no outro não é bem água, não é? Portanto, é uma empresa pública, de capital 100% público, e a administração é constituída por vereadores do município que não recebem nenhum vencimento por essa função, e depois tem um administrador a tempo inteiro, mais nada. Portanto, não há aqui mais nada para além disto, e portanto era só esta nota que eu gostava de dar. Se todos os deputados municipais decidissem de igual modo como o senhor deputado quer decidir, queria isto dizer que no final do mês tínhamos 40 pessoas que não recebiam vencimento porque não tinham dinheiro. É só esta a consequência de uma votação como essa que o senhor propõe. Sendo assim, vamos passar à votação. Pergunto se algum deputado já disse que ia votar contra. Mas quer responder? No fim da votação. Quem vota contra, faz favor de levantar a mãozinha. É assumido. E quem se abstém? Foi aprovada com um voto contra. Deputado Vítor Pinto, faz favor. Sr. Presidente, só para responder ao Sr. Presidente de Câmara, que naturalmente o Bloco de Esquerda, neste caso, não está contra os trabalhadores agora da Varzim-Lazer, nem quer que os trabalhadores da Varzim-Lazer fiquem sem rendimentos por causa da quebra da atividade desta empresa municipal. O que o Bloco de Esquerda quer dizer, neste caso, com esta votação contra, e já o fizemos no passado em votações parecidas, é que somos contra a existência destas empresas municipais. E se me disse que estes trabalhadores ficam agora sem rendimento porque não há atividade e esta empresa municipal poderia não nos pagar se não obtivesse o dinheiro da Câmara, esse problema podia ser resolvido muito mais facilmente se eles fossem, por exemplo, trabalhadores da Câmara, diretamente, como são todos os outros que trabalham para a Câmara. E este problema não existiria neste caso. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao último ponto da ordem do dia, o ponto 6, que pretende que se aprecie e vote a proposta de reprogramação do Plano Plurianual de Investimentos do ano 2021 e da repartição de encargos e assunção do compromisso plurianual referente aos anos 2021 e 2022, decorrentes do contrato da empreitada da obra denominada Remodelação e Ampliação da Escola das Machuqueiras, em Laundos, orçada em cerca de 877.607,97 euros. Entrega a Valentim José Luís e Filhos S.A. No fundo, o que estava aprovado era que a obra se realizasse durante o ano de 2021, mas as circunstâncias levam a que tenhamos que a ultimar no segundo mês de 2022.
Ora, o plano de investimentos plurianual de 2021 do nosso município não prevê qualquer dotação deste investimento para o ano 2022. Daí que tenhamos que assumir os encargos decorrentes da adjudicação para o ano 2022. Assim sendo, pergunto se algum deputado pretende intervir sobre este assunto. Intervir, vou passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem, então foi aprovado por unanimidade. Abro agora o período depois da ordem do dia, para o qual recebemos uma inscrição do cidadão Ricardo Zamir, que todos vão poder ouvir de seguida. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sr. Presidente das Juntas, Srs. Deputados, e um cumprimento muito especial a todos os poveiros que pela primeira vez têm a oportunidade de ver uma transmissão em direto da Assembleia Municipal, o que para muitos é uma novidade, ver uma Assembleia, porque não é muito fácil para alguns ter essa disponibilidade, portanto, eu acho que o município está de parabéns. Eu queria, antes de fazer as minhas 3 perguntas, esclarecer apenas que estou aqui enquanto cidadão e não como membro da Iniciativa Liberal. Portanto, estou a exercer o meu direito enquanto cidadão e gostaria de fazer 3 perguntas e ser esclarecido. A primeira questão vai para o Sr. Presidente da Assembleia Municipal e a pergunta é muito simples. Há algum motivo que impeça que a transmissão da Assembleia Municipal a partir de hoje, já depois do Covid e depois do problema de, esperemos nós, que a pandemia se resolva rapidamente, depois desse período, quando tudo voltar à normalidade, há algo que impeça a que esta transmissão seja feita sempre, regularmente? Eu acho que o município se vê como um município transparente e inclusivo, vai querer certamente continuar com este modelo e não há razão nenhuma para que isso não aconteça. Gostaria de ser esclarecido. A segunda pergunta vai no seguimento da primeira, e se realmente as reuniões passarem a ser transmitidas, ou as assembleias passarem a ser transmitidas em direto, se também vão dar a oportunidade às pessoas de participar em direto remotamente. Isto é, através da via digital. Imaginemos que alguém que está afastado no concelho, imaginemos na freguesia de Valazar, e tem alguma dificuldade em deslocar-se até à Póvoa e quer fazer uma intervenção. Poderá fazê-lo enviando uma gravação, como eu fiz neste momento, isto é uma gravação, ou então poderá fazer uma intervenção em direto, e a tecnologia já nos permite, e não vejo nada que possa impedir isso mesmo de acontecer. Portanto, a minha pergunta é, o que é que impede que a partir de agora sejam feitas as transmissões e ao mesmo tempo as pessoas possam intervir online? A minha terceira pergunta vai para o Sr. Presidente de Câmara e tem a ver com a Marginal. Eu gostaria de perguntar o que é que se passa na Marginal. Hoje tive a oportunidade, ao ir para o trabalho, eu normalmente faço um desvio para ir por locais mais amplos e com mais espaço, para não ter que me cruzar com as outras pessoas, até ir na minha trotinete e tentei ir pela ciclovia. Quando chego lá em baixo, eu até tirei umas fotos que posso aqui partilhar convosco, e realmente achei caricato que a ciclovia estivesse bloqueada. Eu percebo que se bloqueie e se tente não permitir às pessoas de passearem, não concordo, mas posso compreender. Agora, a ciclovia é uma via de comunicação. As pessoas utilizam nas suas bicicletas, na trotinete, patins, skate, são várias formas de transporte. Há muitas pessoas que o utilizam e espero que cada vez mais, e se o município quer promover a mobilidade dos modos suaves, acho que não é uma boa prática bloquear ciclovias. Já para não falar de que o que eu tive a oportunidade de observar hoje foi que, como os passeios estavam bloqueados, as pessoas, em vez de caminhar num espaço aberto e amplo,
iam todas para o passeio do outro lado, ou seja, concentração de pessoas. Enfim, são este tipo de medidas que são exageradas, desnecessárias, não resolvem nada e que eu acho que devíamos evitar. Ir para além das medidas que estão previstas pelo Governo, no meu entender, não vai resolver nada. Eu acho que ninguém as entende. Ainda no outro dia tive a oportunidade de falar com um grupo de surfistas que estão impedidos de ir surfar. Ou seja, a atividade do surf não está impedida, mas como a passagem pelo areal está impedida, eles não conseguem praticar uma atividade que é individual, onde a probabilidade do vírus transmitir é quase nula, e estão impedidos porque não podem passar no areal. Há vários municípios que já desbloquearam essa situação, os surfistas já podem aceder às águas, e eu gostaria que houvesse uma sensibilidade extra e não se bloqueasse tudo a toda a gente como se fôssemos resolver alguma coisa com isso. Respeito pelas normas, distanciamento social necessário, mas exageros e extremismos acho que são perfeitamente desnecessários. E é tudo, muito obrigado e boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, muito obrigado, Sr. Engenheiro Ricardo Zamith. Não havendo mais inscrições e não há período de discussão. Nada mais havendo a tratar, desejo a todos boa noite e agradeço a participação. Não se esqueçam da votação amanhã, das 18 às 20, no Salão Nobre da Câmara.